vier sentar cada um dos seus caras, vai pra frente e prestar atenção. Ai, meu Deus. Você sabe ler? Bandeira, chega! Silêncio! Seu caderno, copiou ainda? Hein? Cadê o seu caderno? Você vai ensinar a fazer o quê? Pega seu caderno agora, Topinho. Mais depressa, os dois. Qual que é a graça, palhaço? Foi? Então, como a gente sempre faz. Vai, Uma vez por mês nós temos as nossas narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões religiosas espalhadas ao redor do nosso planeta. Pega esse caderno e copia agora, moleque! Sabe o que é moleque? Olha o dicionário, então! Analfabeto! Eu sei o quê. Então, dá uma olhada ver o que é. O que significa moleque? Mas não, é menina de calça pura. Ô, moleque. Chega! Hoje nós vamos conhecer um pouquinho aí da mitologia romana. Símbolo da serpente. Vamos conhecer especialmente aí as divindades guardiãs, como a deusa Casta, a Vesta, que é a deusa do lar. Tem um templo lá em Roma, na época do Império Romano. Vamos conhecer o gênio arado, que é o que a sua tocha, o símbolo da serpente. O santuário caseiro dos lares, dos deuses dos lares, os penates. Vamos falar do Deus da esperança e dos dióscuros. Vamos conhecer um pouquinho aí sobre a mitologia romana. Vai funcionar a atividade como a gente sempre faz. Vamos fazer a narração, vocês vão prestar atenção. No final vocês terão que desenhar a partir dos relatos, beleza? Falem. Eu pedi desenho profissional, desenho do jeito que você conseguir desenhar.
Além dos deuses maiores ligados aos olímpicos gregos, havia muitas divindades mais próximas ao povo romano. Muitas delas eram veneradas em pequenos santuários na casa das pessoas. Eram espíritos guardiões que cuidavam dos membros da família em troca de oferendas no altar caseiro. Certas divindades desse gênero, como a deusa Vesta, também tinham santuários estatais que os romanos conservavam na esperança de que as divindades cuidassem da cidade do Império Romano. Então, Vesta, a deusa da pira doméstica, do fogo, do lar, a guardiã da chama da imortalidade, era filha do deus primordial Saturno, que é o Cronos, o deus do tempo, com Ops. Ops é uma deusa da colheita na mitologia romana. Ao contrário de seus irmãos, Juno, que é a deusa Eris da mitologia grega, e Ceres, a Vesta seu cabelo vai copiar. Expressa. Não, minha avó. Não, expressa. Cadê a minha? Então Vesta não queria se casar e permaneceu virgem. Certa vez, quando ela foi a um banquete promovido pela deusa Cibele, ela adormeceu. Príapo, que era o deus da fertilidade, a vir ficou louco de desejo. Mas quando Príapo estava se aproximando dela, um burro do sátiro Sileno zoou alto no ouvido da deusa. Vesta despertou na hora e todos os convidados vieram ver o barulho era aquele. Tem alguém que não toma banho, não, porque eu sinto lá, tá na Príapo foi contido e a alma de Vesta foi preservada. Daí em diante, durante o festival celebrado em louvor de Vesta, coroavam-se burros com flores. Segundo alguns relatos, os objetos de culto consagrados a Vesta eram a lareira doméstica, que era também o fogão da casa, a água pura num vaso de argila. Embora a deusa Hestia seja geralmente considerada a equivalente grega de Vesta, os romanos davam importância bem maior à deusa do lar em sua religião do que os gregos. Sileno era um sátiro. Sabe o que é um sátiro? Ser meio bode, meio homem, né? Nariz chato e lábios grossos. Ele costumava ficar tão bêbado que nem conseguia montar no seu burro sem cair. Um sátiro. Tinha a cintura para baixo, tinha cintura de bode, orelhas de bode, e da cintura para cima era humano. Então, Vesta. Oi? Só a orelha. Vesta era geralmente tratada como uma jovem de cetro na mão. O festival chamado Vestália era celebrado em sua honra, durante o qual seu templo era aberto para a oferenda e os sacrifícios. Como Vesta era guardiã não só do lar, das casas, mas também do Estado, os romanos a adoravam fazendo os sacrifícios caseiros e conservando o seu templo. O templo de Vesta era uma edificação circular, cuja forma arredondada talvez imitasse as casas pré-históricas daquela região, passando a ideia de que o templo estava ali havia muito tempo. Dentro dele, Vesta era representada por uma chama, um fogo, que simbolizava tanto a imortalidade quanto o bem-estar da própria Roma. Nunca se permitia que essa chama se extinguisse, se apagasse. Era conservada por um grupo de sacerdotisas, as virgens vestais. Os romanos acreditavam que todo homem era auxiliado durante a vida por um gênio, uma espécie de anjo da guarda que cuidava dos seus interesses e tinha a aparência de uma figura alada, com asas, ou de um homem com uma cornucópia, que é o corno da abundância, os chifres da abundância. Os homens faziam oferendas a seus gêmeos no dia dos seus aniversários, e sempre que tinham boa sorte ofereciam-lhe vinho, incenso ou flores. O gênio do homem regia sua casa e seu casamento, conservando-lhe a saúde e a capacidade de gerar filhos. Dizia-se que os homens, os ancestrais, as casas, certos locais e até a própria cidade romana
tinham cada qual o seu próprio gênio, mas as mulheres ficavam sob a proteção das Junos e serviam a deusa Juno. Sobrevoando a casa ou o leito conjugal dos rapazes, o gênio Alado era um espírito guardião. Dizia-se que ele era protetor dos homens romanos. Diversas moradas romanas abrigavam cobras inofensivas. Consequentemente, a serpente tornou-se um símbolo genérico dos gênios. Tipo de anjo da guarda, né? Os lares, deuses do lar, eram adorados dentro de casa, em santuários aí dedicados e na lareira doméstica. Geralmente eram representados aí como jovens dançarinos com uma taça de chifre e uma cuia, acompanhados por serpentes simbólicas. Em dias especiais e grandes ocasiões familiares, os romanos veneravam vários tipos de espíritos chamados lares. Alguns deles eram espíritos malévolos que rondavam as encruzilhadas e precisavam ser apaziguados com oferendas, enquanto outros eram espíritos rurais, pacíficos, que traziam boas colheitas. Os lares mais adorados talvez tenham sido os bondosos deuses gêmeos que protegiam as casas romanas. Eram filhos de Mania, que era deus da loucura, com Mercúrio, que era o deus mensageiro dos deuses. Mas também tinha uma estreita ligação com Diana, a deusa da caça. Dizia-se que os lares tomavam os cães de Diana emprestados e usavam-os para afugentar um ladrão ou criminoso que pudesse ameaçar qualquer das casas onde fossem adorados. Além de ter estátuas dos lares em casa, os romanos penduravam uma imagem de Mania na porta de entrada para espantar os malfeitores. Mania, deus da loucura. Assim como os lares, os penates, também conhecidos como os interiores, eram uma dupla de deus que protegia as casas romanas. Geralmente eram representados como jovens e suas estátuas estavam em todas as residências. A palavra penates tem a mesma raiz da palavra penetrária, que significa dispensa, e por isso eles são os deuses da mesa e da copa. Quando uma família romana sentava-se à mesa para comer, o chefe da casa oferecia parte do alimento aos penates, antes que os demais familiares se servissem. Dizia-se que na origem os penates eram divindades troianas, e Enéas levou-os à Itália Central quando veio se estabelecer ali. Por fim, acabaram se tornando as divindades protetoras de Roma. Os penates eram os deuses padroeiros da dispensa da casa. Em certas moradias romanas era costume tirar suas estátuas do santuário e colocá-las sobre a mesa antes de a família começar a comer. Os romanos gostavam de divindades em pares. Os gêmeos Castor e Pólux, também chamados de Dióscuros, eram adorados como guardiães dos soldados e dos marinheiros. Então é isso aí, só falando da mitologia romana, das divindades guardiães. A parte dessa narração fácil de dizer, que a gente não gosta